Oi, gente! E agora começamos o episódio do Links ao ArcCast, que é um programa que a gente traz grandes temas profissionais, de desenvolvimento profissional, curiosidades, temas específicos, enfim. É um programa riquíssimo e hoje a gente trouxe uma super profissional com uma história riquíssima para contar para a gente, para você se inspirar. Mas antes, lógico, nossos super parceiros que fazem esse podcast acontecer. O ArcCast é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Portinari Ceusa, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. Vamos lá, mas antes, lógico, ela vai... Eu vou deixar para falar em compartilhado, que ela adora falar isso. Nós estamos aqui hoje com Liana Araújo, uma super arquiteta que tem uma história linda de recomeços, de pontos de inflexão, né, Liana? Vários. E para começar, o currículo é tão extenso que eu tenho que falar alguns pontos bem importantes. Bom, a Liana é formada em arquitetura e urbanismo, iniciou sua carreira como fiscal de obra pública. Também atuou como professora universitária do curso de design de interiores e também como gestora de obras de casas populares. E daí ela teve sua virada de chave com a sua participação na startup Weekend. Foi a grande virada de chave, né, Foi. Liana? Um evento de desenvolvimento de ideias, e para coroar essa participação, foi a primeira mulher a fundar uma startup de soluções para a construção civil em Goiás. Não é pouco não, gente, é muito. Eu só me ligo com essas pessoas incríveis. Muito orgulho, Liana. Sempre, sempre, sempre. Obrigada. Através da Arcolab. A gente vai falar um pouquinho mais durante a nossa conversa. E com a qual foi premiada nacionalmente através do programa Centelha, da FAPEG, da MCTI. É isso, né, Liana? Isso. E pré-acelerada pelo Founder Institute, baseado no Vale do Silício. Eu quase não dei conta de falar várias vezes e vai ser assim. Quer mais? Tem muito mais, né, Liana? A gente vai querer saber tudo. Vou contar tudo, como sempre. Até os detalhes sórdidos. Até os detalhes sórdidos. Bom, essa mulher tem muito conhecimento e eu quero passar nessa entrevista tantas oportunidades que tem nesse mundo da arquitetura e, em especial, a coragem de seguir a paixão, né? Que esse foi o grande desafio no decorrer desses anos, né, Liana? Começa contando um pouquinho ali do seu começo pra gente contar essa grande virada de chave que eu tenho certeza que vai inspirar muitos nossos ouvintes. Obrigada, Daiane, pelo convite. Novamente estar aqui no ArcCast. É sempre muito gostoso conversar com você, né? Mas antes, se inscreva no canal. Eu falei, mas antes... Se inscreva no canal ArcCast, dá o seu like e vem comigo. É isso aí, gente. Vamos lá. Adoro essa parte mesmo. Conta esse pouquinho da sua história, Liana. Nossa, é muita coisa, né? Que eu já fiz. Você descreveu bastante coisa aí. Mas, assim... Eu acho que de forma resumida, esse início, você passar para os ouvintes, você formou a arquitetura uma paixão, mas existia um vazio, né, a ser preenchido, um pouquinho ali para a gente chegar nessa virada de chave. Eu acho que a gente demora a descobrir realmente o que a gente gosta de fazer, né? E quando você forma em arquitetura, parece que você tem a obrigação de fazer tudo. Você tem a obrigação de projetar bem uma casa, uma loja, e ser ótimo em interiores. A gente fica nessa indecisão ali de caminho seguir, né? Os primeiros projetos você faz de tudo. E eu acho que é sempre muito do arquiteto, sabe? Ele não se recusa a não ser bom em tudo.
E aí isso foi um desprendimento que eu fui tendo ao longo da minha carreira, né? Já são quase 12 anos de formada. Nos primeiros anos, como todo mundo, pegava tudo quanto é tipo de projeto. Eu formei já trabalhando no Tribunal de Contas do Estado, então eu já tinha essa experiência ali do meu dia a dia, que era fiscalização de obra pública. Sim. Então eu lia projeto, ia na obra, tirava a trena, media e fazia despacho, né? Sobre a obra. E aí, além disso, eu sempre fui inquieta, sempre fui curiosa. Nessa época, você já projetava também para clientes fora do tribunal? Já, essa minha inquietude não me permite fazer uma coisa só. Você é arquiteta responsável pela Pezinho e Companhia, que inclusive eu chamo de tia Valquíria, porque a gente cresceu no mesmo prédio, as nossas famílias. Ali você já atendia a Pezinho e Companhia? Isso, eu comecei fazendo estágio, porque, assim, como eu trabalhava no tribunal, eu não tinha tempo de estagiar, era integral, curso de arquitetura ainda na PUC, e eu trabalhava 6 horas por dia no tribunal, e de manhã na faculdade, à noite na faculdade, então não tinha jeito de estagiar. Então, quando eu formei, eu falei assim, não, pode me pagar o valor do estágio, eu quero estagiar. E aí conheci a Pezinho, a dona Valquíria, a gente se conectou muito. Quando eu saí de lá, ela me procurou, e aí nossa parceria durou 12 anos, e foi maravilhoso. Eu cresci bastante como profissional, me apaixonei pelos projetos comerciais, porque eu já tive uma loja de CD e DVD antes de fazer arquitetura, então eu gosto muito dessa parte. E uma empresária super exigente, né? Super exigente. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Assim, hoje eles têm, se não me engano, 36 lojas no Brasil inteiro. Sim. E eu fui a arquiteta responsável por criar todo o visual da loja. E eu acompanhei esse processo de franchising, porque na época do Container da Saúde eu estava nesse processo também. Cheguei a trocar alguma ideia com ela. Bacana, bem bacana. E ela, para mim, é uma referência de mulher empreendedora. A gente conversava bastante até sobre vida pessoal, né? Uhum. E quando eu pivotei minha carreira, né? Quando eu mudei novamente, recentemente, eu demorei a contar pra ela. Mas a gente vai chegar lá. Então tá. Quando chegar eu vou emocionar. A gente vai chegar lá. Bom, teve um momento, foi quando a gente se conheceu, que foi quando eu desenvolvi a mentoria da Lynx Brasil. Uma mentoria onde eu descobri que os profissionais saem da faculdade sem saber, de fato, como atuar no mercado. Então, a gente chegou em 10 temas que é de suma importância para que ele conseguisse ter êxito na carreira, né? E eu conheci a Eliana nesse momento. Eu gostaria de saber, essa foi a virada de chave desse momento para sua vida para o outro mundo super tecnológico, de inovação que a gente vai entrar? Foi. Eu trabalhei no tribunal por 13 anos. E aí, em 2019, a vida me deu um chacoalhão e saí de lá, janeiro de 2019. Eu já tinha os projetos a pezinho, já dava aula na faculdade, né? Inquietude pura em pessoa. E aí, de repente, eu vi sem meu salário fixo, perdida mesmo na vida. Falei assim, gente, aí eu só tenho uma carteira. Eu tenho uma carteira de projetos que é comerciais com a pezinho. E nesse momento agora? Você já era apaixonado por esse universo da tecnologia, inovação? Ainda não. Tava bem perdida mesmo, gente. Quando puxa o nosso tapete, a gente fica fora, assim, de si, né? E eu, mãe, já tinha a Alice, minha filhotinha. E aí, agora, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou ter minha independência? A primeira coisa que eu fiz foi, vou vender meu carro e organizar aqui de Uber minha vida. E aí, onde que eu tô, pra onde que eu vou, o que que eu faço. E aí eu vi uma propaganda da mentoria da Lynx. Perguntei para alguns amigos, vocês conhecem essa tal de Daiane Lorenzetti? Por acaso ela tem alguma coisa com o povo do chuveiro? Levantei sua ficha. E aí me falaram, não, ela que é a idealizadora, organizadora do evento, do EARC. Eu falei, Então, acho que eu tô no lugar certo. Exatamente. E foi muito bacana, porque eu tava precisando daquilo ali. Tava precisando de me conectar com pessoas interessantes, que querem crescer, que querem aprender, assim como eu tava nesse momento, né? E os temas foram muito bacanas para minha carreira, assim, eu precisava me organizar, eu precisava colocar o pé no chão de alguma forma ali. Vamos aproveitar esse momento, assim, até para, com certeza, vários ouvintes devem estar nesse momento, né? Assim, deixar essa dica, assim, tipo, qual que é o caminho? Você que passou por ele, esse seria um caminho, se conectar com pessoas
dá pra gente algumas dicas em relação a isso. Primeiro chora tudo que você tem pra chorar. Mas é a parte do processo. Não fica guardando, né? Exatamente. Você entende onde você tá ali, ó. Mudei. E agora, assim, deixa fluir o sentimento, não fica guardando. E aí depois você olha pro mundo. Assim, não, agora que eu já tô aqui, as minhas imersões são sempre assim, não, uma semana agora aquela tá fase bom. de luto, né? Isso, passou a fase passar. de luto, agora qual que é o próximo passo? Isso, exatamente. E aí o próximo passo é sempre você pesquisar, ver o que tá acontecendo. E eu sou curiosa, então eu não olho só pra minha área, né? Eu olho pra outras áreas também. E eu olhei também nesse momento para essa área de inovação. Recebi um e-mail da CIEG de que ia ter um evento Startup Weekend. Foi logo depois da mentoria. E aí, essa minha busca, né, por algo novo, eu preciso de aprender. Peraí, se eu quero me recolocar na minha carreira, eu preciso aprender. Quem que tá ensinando? Quem que tá dando conteúdos interessantes sobre isso? E aí eu fui atrás e me agarrei com todas as forças a essas oportunidades. E daí foi naquele momento que o bichinho da inovação total te picou, o universo das startups, e você mergulhou. E foi aí que ela ganhou o prêmio da primeira mulher a criar uma startup para construção civil, né? Que é a Arcolab. Conta um pouquinho como que foi, assim. Que virada de chave, né, Liana? Foi demais, eu apaixonei por isso. Foi esse evento, eu li lá a descrição do evento, né? Um evento de inovação, onde você fala a sua ideia em 1 minuto, as pessoas vão escutar e você vai desenvolver ela. Eu falei, meu Deus, isso é pra mim. Eu tenho um caderninho, um Moleskine, que desde pequena eu escrevo minhas ideias ali e destrincho elas, e algumas eu coloco em práticas, outras não. E aí treinei o tal do pitch, né? Apresentação em 1 minuto e fui. Inclusive, toda vez que eu preciso fazer uma apresentação rápida, eu pentelho a Liana. Gente, a rainha do pitch. De mentora para mentorada e vice-versa. Essa conexão é poderosíssima. E aí fui no evento com a cara e com a coragem, não conhecia ninguém. Eu queria ir num evento que eu não conhecesse ninguém. Falei, tô precisando em conhecer gente nova. Sair totalmente da sua zona de conforto. Não quero andar mais, assim, sair da zona de conforto mesmo. E eu gosto de me forçar a fazer isso sempre. E aí fui, eu lembro, o palco, assim, a plateia era para umas 100 pessoas. E fui lá tímida, eu era tão... Você lembra como é que eu era assim, né? Eu lembro. Né? Eu lembro quando você chegou na mentoria, mas... sabe assim, meio ressabiada, de repente tava toda. Essa insegurança de você não saber onde você tá, o que você é direito, né? Na verdade, um dos projetos, no decorrer desses, são muitos projetos, mas um dos projetos que mais me emociona, realmente, foi a mentoria da Lynx. Essa transformação de ver, não são todas, porque não é todo mundo que realmente entra e tem essa vontade de mudança de mindset mesmo, assim, total, de mudança de vida e tal. Mas todas, eu falo todas porque foram mais mulheres, né? Mas todas saíram muito empoderadas, né? Muito mais certas, assim, do caminho a percorrer. E todos eram arquitetas, e a gente tá falando de assuntos que não são exclusivos de arquitetura. Isso que eu acho que é a E teve riqueza, várias, né? que procuraram outros nichos. Não ficou, depois da mentoria. Que isso é muito importante. Eu queria fazer um adentro sobre isso. Para você falar um pouquinho para os ouvintes quantas oportunidades que existem, que não é só o projetar. Não é só o projetar. E eu acho que nós, como arquitetos, a gente aprende a analisar o contexto. E isso é muito bacana. Você vai projetar uma casa, tem que entender onde que ela está inserida, né? Na rua, no bairro, na cidade. O quarto ali também, a disposição. Então, eu acho que essa visão que a gente tem mesmo de saber ali ir do micro para o macro, ela ajuda a gente em várias áreas, né? Como publicidade, propaganda, inovação. Nós somos mentes criativas. Sim, e inquietos o tempo inteiro. Então, isso ajuda bastante. E no evento, né, de startup, eu me conectei com essas pessoas inquietas e criativas, fora da minha área. Eu nem sabia que, né, existia isso. E aí foi minha virada de chave, que eu apaixonei. Desenvolvi essa minha ideia de 1 minuto em 3 dias, ganhei um prêmio. Fiquei em terceiro lugar. Não, o prêmio. Não, nesse Startup Weekend, tá. Foi do final de semana. Ficamos Entendi. em terceiro lugar. Convenci as pessoas que minha ideia era boa, montei uma equipe, desenvolvi e ganhei prêmio no final. E aí passei por esse processo seletivo depois do Founder Institute.
Eram 24 startups e só 3 formaram. E foi um processo de pré-aceleração, que são 4 meses de conteúdo intensivo e o material era todo em inglês, tudo vinha diretamente do Vale do Silício, com startups gigantescas que já saíram dali, né? Bacana. E aí foi o tal do pitch toda semana. Então, eu tinha que aprender a falar, a me expressar e a expressar minhas ideias. Isso foi também riquíssimo. Uhum. E uma coisa que eu gosto... prepara para várias pra áreas, tudo. né? E desenvolver um negócio. Eu entendi que eu sou boa nisso, em pegar uma ideia embolada e... Destrinchando ali. E esse é o clique que hoje eu dou nas pessoas. Depois disso, aí eu comecei a participar como voluntária de vários eventos de inovação. Passava o final de semana inteiro nesses eventos de inovação, de graça, e porque eu gostava, que aquilo ali brilhava meus olhos. É o que eu brinco, é paixão. Quando tem paixão, não tem discussão. Uhum. Só que aí, você viveu esse momento, descobriu uma paixão, mas a realidade sempre bate à porta, né? Tem aquela paixão, mas calma aí, será que é o momento, família, tudo, e você volta para a arquitetura, o projetar mesmo, vira seu foco, você entra de sociedade num escritório super bacana, mas que realmente assim se potencializou ainda mais com o seu conhecimento. Eu quero que você conte um pouquinho sobre isso. Esse é um ponto bem bacana, assim, porque toda essa minha experiência de startup, ela me ajudou também nesse escritório de arquitetura. Com a startup, todos os aprendizados que eu tive, né, de inovação e de estruturação de negócio, eu consegui aplicar lá. E eu desenvolvi, né, passei nessa pré-aceleração, me inscrevi logo depois no Centelha, que é um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Recebi o fomento para desenvolver minha ideia e aí veio pandemia. Uhum. E aí a equipe que eu tinha de desenvolvedores debandou. Foi uma confusão, né, gente? Uhum. E pandemia mexeu com todo mundo. E aí, de novo, entrei naquela. Falei assim, poxa, pra onde que eu vou agora de novo? E aí eu decidi que eu não tinha forças psicológicas mesmo pra investir naquilo. E aí, uma coisa legal, que é onde a gente tá falando... Que é onde a gente super se conecta, né? Assim, ontem eu até fiz um post falando sobre isso, sobre os pontos... se conectam em algum momento. Você tem que acreditar nisso, né? E foi um momento, esse momento da pandemia, você entrou, na verdade, você voltou ali para sua base e eu não tive coragem de seguir, né, com o meu negócio no digital. Eu ainda não estava preparada para isso. Foi onde a gente se conectou de verdade e foi ali, né? Foi. Tentando criar algo novo, né? Tentando criar algo novo. Nesse mercado que inova pouquíssimo, que é construção civil, arquitetura, decoração. Só que a realidade bate à porta e a gente tem que entender que tudo acontece no momento certo. Exatamente. Hoje, olhando para trás, eu não sei se você tem essa sensação, eu olho para trás, eu só falo assim, gente, como que ia dar certo? Era impossível dar certo, né? Tanto que realmente tudo acontece na hora certa. Ficou lindo, né? Foi uma delícia fazer, né? Eu tenho boas memórias disso. Não, a pandemia foi muito mais interessante. Né? Nós foi sentávamos lá numa mesa lá de casa e arquitetando. Enfim, foi lindo. Nossa, e olha que maravilha. Quantas experiências de vida, né? Eu acho bacana compartilhar esses casos. Assim, não deu certo. Minha startup, ganhei prêmio. Nossa, maravilha. Não deu certo. E não tem problema. Não deu certo. Eu fui premiada. Acho que muda o foco, né? Tô falando assim, eu não virei um unicórnio. Uhum. Né? Eu acho que eu sou exigente mesmo. Sim. Eu ganhei prêmio, eu considero isso assim, massa pra caramba, mas não era minha paixão. Só que isso tudo também vai acumulando como bagagem de conhecimento para esse momento que nós estamos, isso, né? Exatamente. E aí entra o momento do escritório, que aí foi o momento que eu falei assim, não, beleza, Arquicolab, não vou dar continuidade nela, prestei conta do fomento que eu recebi, fiz o projeto bonitinho, cheguei a testar com alguns usuários, e aí um desses usuários, inclusive, que estava esperando para usar a minha plataforma, era o Leandro Francis, do Estúdio LF. Olha só, como tudo faz sentido. E aí ele assinou do meu concorrente que surgiu. E aí foi uma facada no meu peito. Mas depois a vida foi lá e colocou vocês Mas isso que é bacana, porque ele falou, ele olhou e falou assim, poxa, Eliana, empreendedora, menina entende de negócio, teve uma ideia bacana, vou me conectar com ela. E aí, eu acho que foi quase um ano depois, ele me liga e falou assim, Eliana, eu preciso montar eu tô com muita demanda de projetos comerciais, e você tem noção de negócio, é pessoa criativa e tal, ousada, e faz acontecer, vem pra cá que a gente vai fazer acontecer juntos.
E aí a gente se juntou para fazer esse projeto de uma empresa de arquitetura comercial. E não foi isso que vingou. É isso que é engraçado, né? Na vida, assim, a gente jura que vai seguir naquele caminho ali e de repente, se você é leve, tá de olho ali nas coisas, nas mudanças, você segue o fluxo. E o fluxo natural foi a gente se conectar para os projetos internacionais. E assim, isso é tão real que você acabou de falar, porque as pessoas veem e falam assim, nossa, não deu certo. Eu acho, sem brincadeira, eu acho, assim, pra mim não existe esse não deu certo. Eu acho que tudo vai servindo de bagagem para o momento que você tem que chegar, né? É exatamente isso. É bagagem, é experiência, e não tem problema nenhum. É networking. Olha, sinceramente, empreendedor que nunca falhou, não é empreendedor. Nossa, eu tenho orgulho de ter falhado. Exatamente. Porque eu comecei com 15 anos de idade, gente. E se eu tivesse acertado a primeira vez, nem ia ter graça. É porque as pessoas são muito orgulhosas, né? Não, eu sou incrível, nunca erro. Eu acho que nem faz orgulho, parte. eu acho que é bem cultural, né? Porque dizem que nos Estados Unidos você tem que falir 7 vezes para ser considerado um empreendedor de sucesso. É isso aí. E quando você vê os grandes unicórnios, todos eles tiveram várias outras startups, várias outras empresas antes. Não, e o começo de cada um, as histórias do Spotify, da própria bacana. Apple, enfim, tem tantas, né? Tem demais, eu acho que é riqueza e bagagens. E você ser uma pessoa experimentada. É muito bom. Você consegue lidar com qualquer coisa que vier, você tá preparado. E as decisões que influenciam muito, né, Liana? Eu acabei de ler o livro do Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, e durante toda a nossa vida tem vários pontos de inflexão, assim, são vários momentos que a gente tem que tomar algumas decisões. E tudo isso vai determinando o seu destino ali, né? Mas se aquela escolha que você fez naquele momento não é o seu destino, de alguma forma a vida te volta ali pro... E eu acredito mais nisso. E um dos feedbacks mais legais que eu tive de mentor durante o programa de pré-aceleração foi: não, Liana, eu não senti paixão na sua fala. Falei, poxa vida, como assim? Hoje eu entendo. Ele falou, gente, não, eu não tinha paixão naquele negócio. Eu queria demais, eu gostava do ambiente, queria demais fazer acontecer e dar certo e ganhar dinheiro com isso. Mas onde estava a minha paixão, né? Hoje eu sei o que me faz brilhar os olhos, o que tanto que mudei de novo, né? Mas antes... teve outra mudança, gente. Mas vamos lá. Você entra na LF Arquitetura com um projeto de um braço ali do escritório para a área corporativa. Mas o que deu certo foi os projetos internacionais, que é o que todo mundo está falando. Conta um pouquinho sobre isso. Foi. Um belo dia eu tava lá e o Leandro falou, nossa, tem que fazer uma reunião, mas o cara fala alemão, não sei o quê. Eu falei, uai, eu falo alemão, se você precisar. Ela fala alemão, assim? inglês, essa mulher, gente. É muito conhecimento. Como assim, você fala alemão? Eu falei, falo inglês também. E aí, um dia a Rafaela não podia estar na reunião, falando inglês, e eu fiz a reunião. Eu voltei pra casa, aí foi um outro ponto de inflexão. Meu Deus, isso é bom demais. Eu quero fazer isso. E aí, comecei a tomar conta dos projetos internacionais dele. Os clientes chegam até ele, ele me passa, aí eu converso, fecho contrato, sou ali a responsável, a coordenadora mesmo dos projetos internacionais. Que entre o cliente e a equipe. 17 equipe, países, né? 17 países diferentes. E é muito bacana. E para isso, eu tive que estudar um processo de internacionalização. Sim. Então, pesquisei mercado, tipo de documentos que são emitidos lá fora, padrão de qualidade internacional. Então, tudo isso eu estruturei lá, né? E uma das coisas que eu pesquisei foi selo de qualidade, né? Prêmios. Bacana. E descobri um prêmio que a gente poderia se inscrever. Assim, falei assim, olha, esse aqui é o que mais conta na região de Dubai, ali que chama MENA, né? Norte da África e Oriente Médio. Eles valorizam muito isso aqui. Todos os grandes escritórios da região têm esse selo. Aí ele, Liana, será que a gente se inscreve e tal? Eu falei, vamos tentar. Aquela história, o não a gente já tem. É isso aí. Eu falei, não, vamos, que era bom pra mim, né, também. Sim. Que eu queria que o escritório crescesse pra eu ter também mais clientes. Lógico. Então, fizemos toda a inscrição, processo. Se não me engano, foram uns
uns 4 ou 5 meses de processo e a gente tinha que entregar lá em Londres o portfólio, então descobri a galera que imprimia portfólio de arquitetura. Trabalho de detetive pra fazer acontecer. E muito bacana, muita conexão bacana. E aí fomos premiados. Isso foi, pra mim, foi assim... E recente, né? Recente. Eu comecei no Estúdio LF em agosto de 2022. E eles receberam o prêmio agora, recente. Então, foi assim, 1 ano de trabalho que, pra mim, eu fechei com chave de ouro. Coroado, literalmente. E eu descobri que eu sou boa nisso, através dessas mentorias de eventos de inovação, de despertar nas pessoas uma pulga atrás da orelha ali, né? Igual eu gosto de falar, uma ousadia, fazer elas saírem de um ponto e chegar num mais alto ainda. O GLF já estava lá em cima, mas eu consegui trilhar esse caminho junto com eles, com a equipe deles, para a gente sair do ponto A e ir para o ponto B. E eu complemento com essa organização das ideias, que é a parte mais difícil. Você tem várias ideias ali, mas como organizar? E a gente já teve várias conversas. Toda vez que eu tenho um projeto novo, eu sempre troco ideia com a Eliana, sempre pentelho ela mesmo. Você vai me responder, não? Sou a consultora de inovação da Daele. E já estamos programando, já tem projeto novo para 2024, porque a gente não para. Não tem jeito. E eu acho tão engraçado, assim, eu já ouvi várias vezes, assim, que pessoas falaram, mas a Daiane inventa muita coisa. Gente, nesse universo de arquitetura e decoração, ouvir isso é estranho, não é? É no mínimo estranho. Como que a gente, com toda essa criatividade, inquietude, a gente fica num único projeto? Movimento, eu acho que ele incomoda, sabe? As pessoas gostam do conforto. As pessoas gostam da estabilidade. E a gente gosta da instabilidade. A gente gosta de criar. Do turbilhão, dos desafios. Dos desafios. Né? Qual que é o próximo? E isso é muito legal, porque você vai construindo, né? Eu recebi um elogio indireto esses dias, que eu falei, nossa, que maravilha. Foi da minha mãe, né? Eu tava comentando alguma coisa que eu fiz no intercâmbio, que eu fui pra Eslovênia, uma viagem lá, e ela, Eliana, mas você já viveu, hein? Aí eu falei, nossa, é exatamente isso. Quando eu for velhinha e for contar a história para as minhas netas, eu falei, nossa, vovó, mas você já viveu. E não de idade, de experiência. Sim. E eu acho isso uma delícia. Quando eu completei 40 anos, ano passado, eu falei exatamente isso. Eu tô completando 40 anos com uma sensação térmica aí de pelo menos uns 70. Porque é isso, eu fico pensando, cada um, respeito a opinião de cada um, mas viver a mesma vida 70 anos deve ser muito chato. Eu gosto de movimento. Nós gostamos. E assim, é tanto movimento que daí ela já estava super feliz já nesse projeto com a LF. Assim, estou completamente realizada, mas o bichinho ali da inovação já tinha picado ela. Já. E daí ela me liga, Daiane, deu uma pivotada, que é o termo que usa do giro de 360 graus no mundo da inovação, né, Eliana? Exatamente. Pivotar é justamente você estar de olho nas tendências, nas mudanças do mundo, nas suas mudanças, no comportamento das pessoas, em tudo. Você está de olho e saber se direcionar. Mas aí me conta, assim, eu acho que nem nas nossas conversas eu te perguntei isso, agora é uma curiosidade. Qual foi esse momento? Você estava super certa ali no escritório, na LF, da arquitetura e tal. Qual foi o momento que você falou assim, não, calma aí, é mais do que isso? Foi, eu acho, assim, em fevereiro a gente foi para Dubai, né? Fiz uma extensa pesquisa de mercado, conexões lá, viajamos para Dubai, ficamos 12 dias lá, foi assim, uma coisa incrível na minha vida. Eu achei Dubai, para mim, no meu imaginário, era um outro mundo, né? Era Marte. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu tava ali tratando de igual para igual com os árabes, né? Eu já tava, para mim, eu tava no topo ali, né? E aí a gente, quando eu vi as possibilidades, confesso que eu me assustei de tudo que eu ia ter que abrir mão para implementar um escritório lá em Dubai mesmo. Eu tenho filha, eu tenho marido, tem negócios aqui. Porque a opção era essa, você
abrir um escritório lá em Dubai. E não tinha outra pessoa. Eles não Entendi. tinham outra pessoa pra isso, sabe? E eu vi que pra eu fazer isso acontecer, ia ser um sacrifício de vida, assim, gigantesco, né? E minha filha pequena não queria ficar... Porque não ia ser só 3 meses, né? Ia ter que ser um ano, é um projeto de vida mesmo. Pra você se estabelecer num mercado complexo igual esse, você tem que estar lá. Não tem jeito. Assim, funciona, conexões funcionam, mas o próximo passo, que é projeto para shake, a gente quase chegou nesse nível, ele exige muito de você, né? E aí, aos poucos, a gente foi se aquietando, foi percebendo, falou assim, não, calma, vamos dar um passo de cada vez e tudo. E aí eu fui repensando a questão dos projetos comerciais, da Zeta, né, que a gente montou. Falei assim, gente, parece que eu não tô nem gostando mais disso aqui. Eu sempre acho que tem um propósito maior em tudo que a gente faz, sabe? E aí sempre participando desses eventos de inovação, e era uma coisa que me dava uma energia maravilhosa, conversar com as pessoas, escutar a ideia das pessoas, desembolar o fio da ideia e fazer elas enxergarem um outro ponto de vista. E eu amo essa sensação, assim, de na hora que você fala alguma coisa, a pessoa dá um clique ali e fala, nossa, que maravilha. Isso. E aí, um belo dia, eu na fogueira, lá na minha chácara, recebo uma mensagem de uma amiga minha lá do tribunal, uma engenheira agrônoma, Marise. Olha as conexões. Beijo, Marise. As conexões que eu sempre falo, que nada é em vão. Tudo que acontece tem um propósito. E tinha muito tempo que ela não conversava comigo. E aí ela me mandou uma mensagem, encaminhou assim, olha, você tinha que estar aqui. E era um post do Hub Goiás, um projeto do governo do estado de Goiás, que eu conhecia porque eu era da comunidade de inovação e acompanhei desde o início da licitação, né? A gente estava acompanhando com muita empolgação. Falei assim, nossa, um hub público que vai fomentar empreendedorismo, inovação. A gente estava em êxtase, assim, com esse projeto geral mesmo, das comunidades Mulheres Go, que hoje eu faço parte e represento, Startup Go e tudo mais. E aí eu falei assim, não, Marisa, isso aí foi uma licitação e tal. E outra coisa, minha startup não vai poder ir pra lá, não. Já fechei e tal, já desisti. Ele, não, Liana, eu tô falando na gestão. Aí eu falei, nossa. Outro ponto de inflexão. Foi de jeito. E aí continuei lá na fogueira, bebendo meu vinho, conversando com meu marido, de repente chega uma mensagem. Conversando com ele, mas com a cabeça lá no... de jeito. Relaxando, né? Relaxando. Que a coisa tá e tomando vinho, você tá já criando. Conheço aí essa cabeça. Você me decepcionou. Você me denunciou. Não, é porque a mente é igual. Tem hora que eu tenho que falar assim, repete. É assim. Vai só no Esse é clássico. E aí recebeu uma mensagem. A mensagem era para se candidatar no processo seletivo. O Hub Goiás, ele é gerido por uma empresa privada lá de Recife, lá do Pernambuco, chama Porto Digital. É uma OSC, na verdade, né? Uma iniciativa privada. E aí eles estavam fazendo um processo seletivo. E aí eu cliquei no negócio e falei, nossa, é mesmo, a Marisa tem razão, vou me candidatar nesse negócio aqui. É disso que eu gosto. E foi bem no impulso mesmo. Só que eu não terminei de preencher o Forms, né? Foi demorar uma semana, assim, pra preencher o Forms. Tinha muita pergunta bacana, de motivação e de propósito. Então aí eu gostei desde o início, sabe? Pesquisei a fundo o que era o Porto Digital. E aí passei... E aí você me liga, Daiane, você não vai acreditar. Passei no processo seletivo, tô aqui agora, antes do que eu fazia de graça, nos finais de semana, agora eu vou ganhar dinheiro com isso. E amando, né? Amando. Você foi no evento, né, de Portas Abertas? Fui, inclusive, já tô ali tentando entender um pouquinho sobre a questão das comunidades e tal, aos pouquinhos. Eu tô virando a chave pro digital, né? Eu tô virando as chaves aos pouquinhos. E a Liana é uma grande influenciadora nisso daí. Eu tô trazendo os arquitetos lá pro Hub. Tenho o maior orgulho de falar, assim, hoje tem 4 arquitetos que frequentam lá, participam das palestras sobre inovação, vão participar de edital também, de fomento ao empreendedorismo, Boa. Que eu que puxei. Boa. Olha pra sua câmera e fala pro pessoal, fala pros ouvintes sobre eles vão participar, quais as oportunidades deles? Conta um pouquinho como que funciona, por favor. Bom, hoje no Hub Goiás eu sou líder de inovação aberta.
E a gente desenha projetos de inovação para empresas, para o governo, e a gente desenha editais de chamamento para acelerar negócios, para você desenvolver sua ideia. Você chega com uma ideia, a gente consegue criar uma trilha para você aprender, desenvolver seu negócio e no final você ganhar ou um prêmio ou um investimento. Algumas soluções também, alguns editais envolvem bolsa e tem muita oportunidade na nossa área. Eu acho assim, essas startups que estão de arquitetura lá, elas enxergaram o mercado. A gente tem um mercado riquíssimo. Hoje existe dinheiro para investir em soluções inovadoras, só que não tem a gente ainda. Isso é incrível, assim, sabe? Por mais que a gente seja criativo como arquiteto e entenda esse contexto geral, né? Do micro ali para o macro, igual eu falei no início, a gente não é empreendedor ainda. A gente não, porque eu vou me tirar dessa. Vocês não são empreendedores. Eu ia falar justamente essa veia do empreendedorismo que falta. Isso. Que é o que a gente conversou em vários podcasts dos profissionais não se encararem como empresa, né? Isso. Então fica sempre aquela dúvida, o que eu posso fazer? E acaba... fica mais do mesmo, mais um, né? Assim, no até mercado. O nome, né? Eu tenho um escritório de arquitetura, não é uma empresa de arquitetura. Por que as pessoas não falam empresa de arquitetura? Bacana. Não é? Fica a dica aí. Esse cenário tá diferente, grandão. Eu tô até em dúvida com qual câmera. São muitos pontos de vista na vida, tá vendo? Você que tá em dúvida, se tá naquele momento, aquele ponto de inflexão, não sei o que fazer, tô cansada, escritório, saturado. Qual que é o seu conselho, Liana? Eu adoro pessoas com ideias de jirico. Pode me contar a sua ideia que você acha que é de jirico, que eu aposto que vai sair um negócio bacana disso aí. E quando sair, eu quero que você me conte aqui no podcast. E, Liana, assim, a nossa história já tem alguns anos. Você foi minha co-host no Links ao ArcCast especial da Casa Cor, que foi um super momento, assim, que realmente é uma virada de chave pra gente, assim, porque nós começamos o ArcCast de uma maneira super despretensiosa, com muita vontade, sempre com muita... aquela saga que você sabe que eu tenho, mas eu não imaginava que a gente fosse chegar onde a gente queria chegar, que já estava nos nossos planos ali tão rápido. E a Casa Cor foi esse momento, que eu falo que foi um ponto de inflexão, porque a gente estava na dúvida, ou fazíamos o evento, ARC, ou fazíamos Casa Cor, não dava para fazer os dois. E daí a gente optou pela Casa Cor e foi a opção bem certa. E você foi a minha co-host. Eu queria saber qual foi a sua experiência, você enxergando também a nossa história. E esse 1 ano, a gente está comemorando toda essa temporada em comemoração a 1 ano de ArcCast, já 1 ano. Qual que é a sua visão? Quero seu feedback aqui, não tem medo, não. Ela vai dar aqui ao vivo. E tem uma coisinha em startup que a gente chama de feedback brutalmente sincero. Aquela paulada mesmo. Nota de 1 a 5 e 3 não vale, sabe? Que ou você melhora essa ideia ou tá maravilhosa. Eu acho que a ousadia, ela é necessária, né, gente? Nesse mundo em constante transição. A gente tem que perceber as mudanças que estão acontecendo e ousar. E foi uma iniciativa ousada no meu ponto de vista, né? Ter sido o primeiro podcast de uma Casa Cor no Brasil inteiro. A nível Américas, inclusive. Américas, meu Deus. O céu é o limite. e tudo muito bem feito. Em startup tem aquele lance de antes feito que... mal feito? Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito, desculpa. Isso. E eu não acho, no nosso mercado não tem espaço para isso. Você usou com elegância, com qualidade, eu acho assim, foi impecável a atuação, já tem 1 ano, né? Incrível isso. E próximos passos é conquistar o mundo, né? Meu feedback, eu geralmente sou bruta, sabe? Nos meus feedbacks, bruta não, mas sincera mesmo, e consigo trazer vários pontos de vista, mas a gente já conversou tanto sobre isso, né? Eu acho que você falar abertamente sobre os assuntos, sem ser julgado, né? Você sendo você, trazendo vários profissionais de diferentes áreas aqui, é um conteúdo rico, e você não está olhando só para arquitetura, você está olhando para o mercado.
e o empreendedorismo, porque eu sou empreendedora, né? Eu não sou. Muitos acham que eu sou arquiteta, eu sempre volto a falar, eu sou administradora por formação, porque não tinha um outro curso, a verdade é essa, porque a gente decide tudo muito. Gente, como que com 40 anos a gente já está decidindo o que a gente vai fazer com 18, então. Mas me apaixonei pelo marketing, então, e me apaixonei pelo segmento, e daí foi criando, né? Mas... E esse olhar de fora, ele é importante também. E do empreendedorismo, né? Exatamente. De enxergar e levar isso para o profissional. Não só ser o veículo de comunicação, mas despertar, provocar essa classe, assim, que eu sou apaixonada nesse segmento, apaixonada. Eu vejo muito potencial, assim como você vê, eu vejo muito potencial, mas por algum motivo falta, sabe, assim, essa iniciativa. Então, assim, eu acho que o meu papel principal é provocar é despertar essa vontade de fazer acontecer. E não precisa atuar todo mundo do mesmo jeito, com o mesmo nicho de mercado. Então. Eu gosto de falar isso, de inovar é você olhar para outros meios também. Como que o pessoal da medicina está inovando, como que o meu amigo que é advogado faz na empresa dele, sabe? Você ficar olhando só para os seus pares ali, você não vai enxergar nada diferente. Você provoca esse olhar nas pessoas, isso é bacana. Eu vejo tantos nichos, a gente já fez essa pesquisa até na época da Lindsay, né? Assim, são vários que me vêm assim na mente agora, assim, por exemplo, visual merchandising, que eu acho incrível, incrível, incrível. E a gente tem um nome no Brasil que eu escuto, que é a referência, e assim, gente, é muito pouco, né? E vem de fora para fazer as principais lojas assim, as principais lojas de roupa, né, de Goiânia, para fazer as vitrines e tal. E tem outros vários segmentos, né, Eliana? Você que vive ali, quais os segmentos você acha assim, que são poucos explorados? Bom, na arquitetura, pouco explorado, eu acho que falar de arquitetura de baixa renda, eu acho que é um mercado bacana, e não é você projetar para quem não tem dinheiro, vai muito além disso. Tem startups que recebem dinheiro, fomento de grandes fundos e que fazem reforma em casas populares. E isso dá para ser negócio. Eu acho que a gente fica limitado a projetos, sabe? A obrigação do desenho técnico. Quando a gente conseguir sair disso e olhar para... Gente, a BNT, sigam. Não tô falando para não entregar coisa mal feita, não. Mas quando a gente conseguir extrapolar essa necessidade de entrega que a gente tem, formal das coisas, a gente vai conseguir enxergar outros mercados. Tanto que existe várias soluções para arquitetura de baixa renda online, que você contrata projetos, consultorias, na verdade, também, né? E essas startups, por exemplo, de reforma de casas populares, elas ganham dinheiro. Elas algumas já faturam aí milhões, né, no mundo inteiro. E tem essas possibilidades. É projeto que eles fazem? Inicialmente, sim. Mas eles se enxergaram como um fundo de investimento. Então, vai muito além disso, sabe? Sim. É você entender. E como que consegue enxergar isso? Olhando para o mercado financeiro, por exemplo, como que o mercado financeiro está fazendo. Então, às vezes, você nem é arquiteto e enxerga uma oportunidade na arquitetura, que você é um cara do mercado financeiro que vê, opa, peraí, eu vou mexer com reforma de casas populares, porque as empresas grandes precisam né, de implantar o ESG nas empresas. E eu vou ajudá-las a implantar isso fazendo projeto e executando casas populares. Então, é um mercado, assim, que está ao limite mesmo. Eu vejo tantas possibilidades. Para esse profissional olhar com outros olhos, se eles quiserem ir até você, os ouvintes aqui, nossa, eu preciso conversar com essa mulher, como é que faz? Eu estou sempre no Hub Goiás e a gente sempre faz palestras sobre inovação, palestras sobre pitch, como você vender o seu negócio. A gente tem mentorias coletivas lá também. Vou adorar escutá-los. E hoje é o que eu gosto de fazer. Eu acho que você esconder sua ideia, achando que ela é incrível, achando que, nossa, eu sou um gênio, ninguém mais nunca teve ideia. Sempre tem alguém que teve a mesma ideia que você em outro lugar da sua cidade ou do mundo, e você discutir sua ideia é muito importante, porque você pode ter os insights, a gente pode conectar com as pessoas que já estão fazendo isso. Inteligência artificial, gente, cadê? O que a gente pode trazer disso para dentro da arquitetura, para dentro dos nossos processos,
processos, como implantar isso. Olhar para o dia a dia e ver essas oportunidades. Por exemplo, o que eu vejo assim que cresceu muito o mercado de arquitetura de festas, né? Antigamente era o casamento que era o grande momento. Hoje é o mêsversário, é um ano, é festa de descobrir o sexo do bebê. Gente, tudo é um projeto gigantesco, assim. Eu vejo isso como uma super oportunidade. Estou errada? Tá super certo. Inclusive, tem uma startup focada em eventos pensando nisso. Assim, então, beleza, gosto de projetar festa, tem ideias super criativas. Como que eu posso escalar isso, né? Ou seja, como que eu posso crescer para o Brasil inteiro sem aumentar demais meus custos? Isso tudo é processo. Isso tudo é metodologia, que é o que eu gosto de fazer, de ensinar, de ajudar. O maior prazer do mundo é eu ver o empreendedor deslanchando. Bacana. Aqui, só nessa conversa, eu acho que a gente já deu uns 3 insights aqui para sair ali do trivial, né? Eu sempre adoro conversar com você. A gente ficaria horas e horas e horas, né? Mas a gente tá chegando ao fim do programa, aquele momento... Mas até uma coisa que eu achei engraçada esses dias, eu tava lembrando disso. Eu te fiz um convite, né? E você tá com muitos projetos ali no Hub Goiás. E você falou assim, Daiane, parece que os nossos caminhos sempre... Eu não vejo assim. Quero te falar isso. Eu não te falei, assim, eu falei por mensagem, mas eu queria te falar assim, olhando seus olhos. Eu não vejo que os caminhos... Pelo contrário, eu vejo nossos caminhos se cruzando full time. Mas no momento certo e com os projetos certos. Então, assim... Depois daquela última conversa que a gente teve, a gente já sabe um outro caminho que a gente vai dar certo. Vai dar certo. E vocês não perdem por esperar, porque esse é um projeto inovador que vai balançar. Eu acho que você tinha que estar com uma câmera escondida nas nossas próximas conversas. Porque é um processo tão bacana, né? A gente começa assim, vai lento, entendendo, eu vou escutando, vai falando, e de repente a gente tá assim, ó. Aí eu vou jogando 1000 ideias, e ela vai conectando, preciso de um café, toma um café. Eu acho que fica essa dica, assim, de trocar ideias. Isso. Eu acho essas trocas, pra mim é essencial. Valioso. Essas trocas são super valiosas. Eu sempre tive escritório a vida toda, muitas pessoas, sempre trabalhei muito com estagiário, as pessoas novas que vêm com muitas ideias, e desde a pandemia eu passei para home office, não vejo a hora de fazer essa volta para o escritório, porque eu amo estar o tempo todo, eu amo o movimento, essas conexões, quando a gente está junto, surgem ideias do nada, no momento do café surge uma ideia, não é, Eliana? É desse jeito, e é por isso que eu tô adorando lá o ambiente também do Hub Goiás. Essa nossa última reunião foi lá, né? E é um ambiente de gente criativa, de gente empreendedora. Então, você vai tomar um café ali, você começa a trocar ideia e, de repente, a pessoa tá te conectando com o que você precisava. Isso é muito rico. Esse movimento, por isso que o movimento é bom, né? Movimento, networking, conexão. Que é o que eu sempre falo. O networking compra o que o dinheiro... Na verdade, compra não, vamos lá. O networking consegue o que o dinheiro não consegue comprar. Exatamente. Né? Então, assim, você estar em movimento, você estar em contato com muitas pessoas, é incrível. É incrível as portas que vão se abrindo. Pois é. Eu morro de orgulho dessa história sua. Eu sempre gosto de falar e pontuar, porque realmente eu vejo nossas histórias parecidas por conta dessa inquietude. Então, nós duas, nós tivemos vários pontos de inflexão. E isso nos preparou para estar aqui agora, onde a gente merece estar, né? A gente sabe algumas histórias que a gente passou juntas ali nos bastidores. Os perrengues, os choros, os desabafos. E hoje nós estamos aqui, fazendo o que a gente ama. Então, eu acho que assim, o conselho não desista, converse muito, se conecte com várias pessoas de vários segmentos, porque vai sair alguma ideia. Se jogue no desafio, não tenha medo. No desafio e chama a Liana. Arrasta pra cima e vem comigo.
Chama a Liana, porque a Liana ajuda a desembolar esse fio. Foi bom pra você, Liana? Ai, foi ótimo, como sempre. Adorei, adoro. Podem contar comigo, gente. Tô lá. Se quiser trocar ideia, vambora. Acho que isso enriquece demais o nosso mercado. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Primeiro de várias, que a gente volta com outros assuntos depois, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que através dessa entrevista vocês conseguem tirar vários insights, né? Sair ali dessa zona de conforto, que essa zona que é a perigosa, né? E ganhar o mundo. Obrigada mais uma vez pela audiência. Antes de... compartilha, dá like. Adoro isso, porque tem criança em casa, né, gente? Então, como é que ela fala, Liana? Dá o joinha, dá o like, se inscreva no canal e bora lá. E compartilha com os amigos, porque realmente esse conteúdo tá muito valioso. Gente, obrigada e até o próximo episódio do Links ao EARCcast.